Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora. Será que a gente ainda vai falar muito sobre isso? Não é possível, irmão. Mais uma vez o tema é o trisal Ancelotti, CBF, Real Madrid. E agora a gente vai falar porque teve novidade no fim de semana. E novidade sendo o Ancelotti falando sobre isso. Beleza? É o tema do vídeo agora. Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, contribuir demais com a gente, espalhar o link desse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, o grupo que você fala de futebol, dá aquela moral pra mim. E claro, se você quiser, puder ter acesso a mais conteúdo aqui do canal do VSR, acessar nossos grupos de WhatsApp, Telegram, pra gente trocar aquela ideia esperta por lá. Vire membro, faça a sua assinatura do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, 3 planos de membro à sua disposição. Tô gravando esse vídeo na manhã de domingo, porque no sábado, na entrevista coletiva, na entrevista coletiva antes da partida do Real Madrid contra o Cádiz, eu tô gravando esse vídeo antes do Real Madrid jogar contra o Cádiz, tá? Então não sei quanto foi o jogo, o vídeo não é para falar sobre isso. Mas na entrevista coletiva, o Ancelotti voltou a falar sobre futuro e voltou a falar sobre seleção brasileira. Depois de um tempo grande sem tocar no assunto, tá? Para quem não está entendendo, o Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, tem contrato até o dia 30 de junho do mês 6 de 2024. Depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar no ano passado, o nome do Ancelotti passou a ser o nome de preferência do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E aí o Edinaldo Rodrigues está desde o começo, desde o meio do ano, né, tentando viabilizar a contratação do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, ele não fala sobre o assunto seleção brasileira desde o mês de março. Foi a última vez que o Carlo Ancelotti tinha falado sobre seleção brasileira. Falar sobre o futuro dele, ele não fala também tem um tempão. Por quê? Porque a assessoria de imprensa do Real Madrid, ela estava meio que condicionando que as entrevistas, em especial as entrevistas exclusivas antes de jogo, pós-jogo, antes de Champions e tudo mais, a você não perguntar sobre o futuro do Carlo Ancelotti. E aí, logicamente, os repórteres ou aceitam ou não falam com ele, e aí aceitando. Então, assim, a gente estava de especulação há muito tempo, não ouvindo nada sobre isso do Carlo Ancelotti. E na entrevista coletiva do jogo contra o Cádiz, o Ancelotti falou sobre isso. E aí ficou mais ou menos num morde-assopra, num assopra e morde, que é aquela expressão quando você diz que alguém fala uma coisa que agrada, depois outra que é mais dura. Fala uma coisa que não desagrada, depois outra que é mais simpática. Ficou mais ou menos isso, tá? Vamos lá. O Ancelotti, e aí aquilo que a gente falou, né? A surpresa foi o Ancelotti falar sobre isso. Porque na terceira pergunta da entrevista coletiva, o Javi Herrás, da Cadena Ser, que é um veículo importante lá da Espanha, uma rádio importante, ele pergunta assim, estou deixando aqui o diálogo, tá? Eu sei que o senhor não vai... Ele começa falando isso. Eu sei que o senhor não vai falar sobre o seu futuro. Aí o Ancelotti interrompe e fala, correto, não vou falar. Mas o que você pensa quando ouve o seu nome ligado à seleção brasileira? Aí o Ancelotti responde, nada. Não penso nada. É isso que ele fala, né? E aí você pode parecer, até dependendo do tom, não foi o que eu fiquei, mas lendo assim pode até parecer um pouquinho antipática a resposta, né? Mas enfim, quando ele falou não pareceu tanto. A pergunta seguinte, a quarta pergunta, foi da Tati Mantovani, a brilhante Tati Mantovani, craque da TNT Esportes, correspondente da TNT Esportes em Madrid. E aí a Tati Mantovani viu que ele já tinha falado sobre o tema, ou não falado, né? Porque ele fala, não penso nada, não é falar muito, mas ele tinha baixado a guarda para falar sobre o tema, e aí na qualidade de repórter que é a Tati Mantovani, ela seguiu insistindo. Ela falou, certo, mister,
você não vai falar nada do que vem do Brasil, né? Por quê? Porque depois das duas derrotas do Brasil nesta data FIFA, Colômbia e Argentina, o nome do Ancelotti voltou a ser falado muito fortemente, porque o trabalho do Diniz não evolui, a gente falou sobre isso no canal, o nome dele voltou a ser falado muito. Então a Tati pergunta, você não vai falar nada do que vem do Brasil, mas como você se sente em ter o seu nome sendo vinculado constantemente com a seleção brasileira, tá? Aí o Ancelotti responde e ele fala sobre seleção brasileira, coisa que ele não falava há muito tempo, desde março. Já disse muitas vezes que isso me dá muito orgulho, que uma das maiores seleções do mundo me coloque, fale de mim como técnico, e nada mais. Está tudo muito claro. Perdão, Ancelotti, mas se tem uma coisa que não está nada, é claro nesse momento, mas tudo bem. E, como já disse muitas vezes, tem um contrato até o dia 30 de junho de 2024 e até essa data, atenção, não vou responder nada sobre o meu futuro. Então, assim, ele já deixa aí nessa resposta dizendo que ele não vai falar nada antes do dia 30 de junho, o que por si só já é um problema, considerando que se a CBF conta com o Carlo Ancelotti de fato, se ele não vai tomar nenhuma decisão e não vai nem falar nada antes do dia 30 de junho, ficaria inviável o Ancelotti ir para a Copa América, né? Eu acho que, venha ou não venha, eu acho que o Ancelotti não será o técnico do Brasil na Copa América. Mas tudo bem. Então, ele falou isso aqui, que é uma resposta sobre, que cita a seleção brasileira, né? Quando ele diz que uma das maiores seleções do mundo, ele está falando, se referindo à seleção brasileira, mas ele diz que antes do dia 30 de junho ele não vai falar nada. Uma coisa interessante. Não diz nem que sim, nem que não. Não diz, nessa resposta, ele não diz que vai ficar no Real, nem diz que vai assumir a seleção brasileira. Ele diz que antes de 30 de junho não responderá sobre o futuro dele. E não responderá no que diz, ó, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Aí, beleza, a coletiva continuou. Lá para o final da coletiva, o Fernando Burgos, da Onda Cero, voltou no tema. E aí, olha só, aí ele começa a pergunta dele, na sétima pergunta. Sabemos que o senhor não vai falar sobre o seu futuro, mas o senhor disse que vamos saber sobre o seu futuro logo. Aí o Ancelotti, no meio da pergunta, ele fala, isso mesmo, logo. Aí o Fernando Burgos, que era uma coisa natural, né? Era uma pergunta natural, ele pergunta, quanto é esse logo? E aí o Ancelotti fala, eu já disse, no pior dos casos, em 6 meses. Aí o Ancelotti ele dá uma, não sei se ele já está considerando o fim do ano como certo, porque se você botar 6 meses, né? Nós estamos no meio de novembro, nós estamos no final de novembro. Se você botar 6 meses, ele teria que dar essa resposta no final de maio. Só que antes ele disse que ele só falaria isso no final de junho. Então aí ficou um pouco confuso. É final de maio, que ele diz, no pior dos casos, ou seja, a maior quantidade de tempo que seria em 6 meses. 6 meses em 26 de novembro dá 26 de maio, não 30 de junho. 26 de maio é um ponto que a temporada europeia já acabou, a menos que o Real Madrid esteja na final da Champions. Porque a final da Champions é no dia 1º de junho. Então, assim, aí ficou uma coisa meio contraditória com a data de 30 de junho. Mas beleza. E aí ele diz, eu já disse, no pior do caso, em 6 meses. E o Fernando Burgos complementa. Ele faz a tréplica. Mas o senhor tem contrato até o dia 30 de junho de 24. O senhor esperaria o Real Madrid até o último dia para saber o seu futuro na próxima temporada? Aí o Ancelotti diz, sim, claro que sim. Essa resposta é uma resposta que indica que o Ancelotti esperaria ao máximo para o Real Madrid dizer se quer ou não continuar com ele. E aí, ele, ao dizer que ele esperaria, ele não diz que ele é automático que ele aceitaria. Mas cada um pode entender o que quiser aqui, né? Alguém pode entender que ele
não está falando nada sobre seleção, ou está falando pouquíssimo sobre seleção por uma questão legal, por uma questão de já ainda ter contrato. Alguém pode estar esperando aqui, dizendo aqui que ele quer esperar o máximo para ver o que o Real Madrid vai oferecer. E alguém pode entender aqui que ele não quer impactar a sensação do Real Madrid ao dizer que já aceitou a seleção brasileira. Porque seria muito esquisito, né? Você, um clube como o Real Madrid, no meio da temporada, e a temporada do Real Madrid até aqui é boa, está na briga para liderar o Campeonato Espanhol, pode assumir a liderança nessa rodada, está classificado para as oitavas da Champions com grande chance de ser primeiro. Então, e mesmo com um time muito desfalcado, nesse momento o Real Madrid tem 8 desfalques, o time está indo bem, apesar de defensivamente dar alguns vacilos. Então a temporada do Real é boa. Ele, de repente, não quer apenas sacudir a temporada do Real Madrid, dizendo que vai trocar o Real Madrid pela seleção brasileira. É um ponto que a gente tem de... Claramente, nessa entrevista, o Ancelotti mordeu e assoprou, né? Aquela expressão que eu usei na thumb aqui. Mordeu e assoprou. Uma hora ele fala bem, outra hora ele deixa em aberto, outra hora ele diz que vai esperar, outra hora ele diz que vai ser antes de junho de 24, não sei se ali tem alguma coisa com esses 6 meses, então, enfim. A questão importante o Brasil... publicamente, o Brasil vai continuar nesse limbo de saber se o Ancelotti vem ou não. 2 questões aí. Você, na live do Arthur Quesada, o Leandro Quesada, que é jornalista e é tio do Arthur Quesada, né, mas jornalista reconhecido, jornalista experiente, ele disse que está certo que o Ancelotti virá para a seleção brasileira. Coisa que o André Rizek já tinha falado também algumas vezes. O André Rizek das organizações de Globo. Então, você tem esse ponto. Uma coisa que está muito clara para mim é que é impossível a gente achar razoável o Real Madrid decidir o seu próximo técnico ou decidir a renovação do seu técnico atual no dia 30 de junho. Isso eu acho impossível. Então, quando a pergunta faz se eu esperaria o Real até o dia 30 de junho, eu acho que esperar até o dia 30 de junho isso não vai acontecer. Porque antes disso o Real Madrid já vai querer ter uma decisão. Ou de renovação do Ancelotti, ou para ele procurar outro técnico. Então, assim, eu acho que a definição virá bem antes do dia 30 de junho. Porque não faz sentido um clube do tamanho do Real Madrid começar a procurar treinador no dia 1º de julho. Isso não faz o menor sentido. Isso não tem cabimento. Então, assim, esse é um ponto. Mas, nessa entrevista do Ancelotti, a coisa ficou ainda mais enigmática. A verdade é que hoje você pode esperar qualquer coisa. Você pode esperar o Ancelotti vindo, pode esperar o Ancelotti dizendo não para a seleção, pode esperar o Ancelotti renovando com o Real, pode esperar o Ancelotti dizendo que não vai ficar em lugar nenhum, que vai se aposentar, como diziam que ele faria depois desses 2 anos que ele teve, desses 3 anos que ele tinha no Real Madrid. Então, assim, agora está tudo muito enigmático. O ponto eu tinha feito esse tweet há algum tempo dizendo que no dia 1º de janeiro a gente saberia se o Ancelotti viria ou não, porque estaria 6 meses para o fim do contrato, o Ancelotti poderia se manifestar. Eu já acho que eu errei feio nesse tweet, porque eu acho que no dia 1º de janeiro a gente não vai ter nenhuma definição e acho que o Ancelotti pode vir mesmo sem dar o ok no dia 1º de janeiro. Eu acho que eu errei. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que isso daí vai ficar mais para o meio do primeiro semestre ali. Talvez vendo se o Real Madrid vai longe na Champions ou não. Vendo como é que está o Campeonato Espanhol, se está muito apertado ou se o Real Madrid abre vantagem. Eu acho que isso vai influenciar na decisão do Ancelotti em ou renovar antecipadamente ou antecipadamente dizer que está indo para a seleção brasileira. Mas a verdade nesse momento, tudo muito enigmático, tudo muito possível. O que você está achando? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto é ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui no canto, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se puder, quiser, vire membro, faça a sua assinatura do canal do BSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.